Olá, turma de trigonometria, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos começar uma série de vídeos resolvendo questões de trigonometria. Inicialmente nós vamos resolver os exercícios solicitados pelos alunos. Exercícios que são do livro texto, que é esse livro que a gente está utilizando. A primeira questão é aquela questão do piloto, que erra o caminho, o piloto de avião. Vou ler a questão. Nessa edição aqui é a questão 2, tá? Isso pode mudar um pouco o número aqui, dependendo da edição que esteja utilizando. Então, o piloto decola da cidade A com seu avião, devendo alcançar a cidade B após 2 horas de voo, na rota 28 graus. Aí, veja a bússola. Quando fala em rota de 28 graus, você tem que se imaginar que você é um piloto no avião e lá em cima você não vai ver a estrada que você vai percorrer ou o caminho. Então, o que é feito são direções, são dadas direções, são dadas chamadas rotas. No caso aqui, ele deveria fazer uma direção, né, na rota de 28 graus com relação aqui ao norte, ó, que é o norte, então aqui é o ângulo de 30 graus, 60, então ele deveria pilotar, né, o seu avião, formando aqui um ângulo de 28 graus. Então ele deveria ter seguido, com relação à bússola, esse percurso aqui, ó, que é 30, seria um pouquinho para cá. Era para ele ter feito isso. E depois de 2 horas ele deveria chegar na cidade B. Continuando aqui a leitura, porém 2 horas após a decolagem, o piloto notou que por engano tinha tomado a rota 280 graus, ou seja, em vez de pegar 28, ele tomou a rota 280 graus, colocou um zero na frente. Ou seja, ao invés de ter feito a rota aqui de 28 graus, aqui é a marca da régua, ele fez 280 graus. Onde é 280 graus? Aqui é 270, esse aqui é 280, então, em vez de ele vir para cá, ele veio para cá. Então, saiu totalmente do seu curso. E o que ele quer fazer? Ele quer ainda ir para a cidade. Vou continuar aqui da leitura. Supondo que o avião tenha combustível suficiente, qual deverá ser o novo rumo para que ele consiga atingir a cidade B? Ou seja, ele quer voltar, né? Ele quer ainda chegar na cidade B partindo agora do ponto que ele está aqui. Então, para fazer isso, eu já fiz aqui um desenho para ajudar. Bem, ele deveria ter feito a rota de 28 graus. Esse aqui é 28 graus, eu coloquei, tá? Ele deveria ter vindo esse percurso aqui, por 2 horas. Vamos supor que seja... Ele quer a cidade A, então aqui está a cidade A, para a cidade B. Vamos supor que 2 horas, a cidade B fique bem aqui, onde tem exatamente o 5. Era isso que ele devia ter feito. Só que ao invés de fazer isso, ele pegou e andou na direção 280 graus, que é esse aqui, nessa rota. Então, depois de 2 horas, imaginando que o avião mantém a mesmo, iria percorrer a distância de A até B, nessas outras 2 horas, nessa outra direção, ele também iria percorrer a mesma distância. Isso é uma suposição razoável, mas tem que levar em consideração que tem uns ventos, tem outras coisas que influenciam, tá, na velocidade do avião. Vamos supor que isso aconteceu, ou seja, o tempo que ele gastou de A até B foi 2 horas, andando 2 horas nesse mesmo percurso, nessa rota de 280 graus, ele também iria percorrer a mesma distância, que eu vou colocar aqui como se fosse mais ou menos 5. Mas, professor, mas por que você está colocando isso? Precisa fazer isso? Na verdade, não precisa fazer isso da forma que a gente vai resolver. No entanto, eu vou resolver essa questão da maneira algébrica e depois da forma geométrica, que é como provavelmente o piloto iria resolver. Ele não vai resolver do jeito que a gente está fazendo aqui, não, muito provavelmente. Bem, então, ele saiu da cidade A, na direção da cidade B, depois de 2 horas, ele esperava chegar aqui nessa rota de 28 graus. Só que ele, ao invés de ver 28, ele viu 280 e andou nessa direção aqui. Quando falar 280 graus, é sempre com relação ao norte. Esse ponto aqui é o norte, aqui é como se fosse a origem da bússola, que aponta para o norte.
Então ele fez esse percurso 280 graus. Começando a contar a partir desse momento aqui. Então isso aqui tudo, ó, todo esse ângulo, que eu vou colocar aqui em vermelho, para a gente não atrapalhar com aquele outro, tudo isso aqui, ó, é 280 graus, porque ele errou o percurso. Ele viu errado, tá? Para onde de vista. Bem, então depois de 2 horas chegou aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto... Deixa eu ver se eu marquei corretamente. 5 centímetros para cada lado. 0 até cá, 5 e 5. Pronto, marcamos. Então, a distância de C até A é a mesma distância de A até B, porque o avião percorreu 2 horas nessa direção, quando deveria ter percorrido 2 horas nessa outra. E o que é que ele quer? Então, o que ele quer é, estando nesse ponto C, se locomover até chegar na cidade B. Então, o que ele quer fazer é sair aqui desse ponto C onde ele está até chegar no ponto B. É isso que ele quer fazer. Para fazer isso, tudo que ele tem para se orientar é uma bússola. Claro, hoje em dia tem GPS, essas coisas todas, mas vamos colocar na situação de emergência que nada funciona. O que ele quer é sair então dessa cidade C, desse lugar que ele está, desculpe, C, até chegar na cidade B. Para fazer isso, como eu falei, ele só tem a bússola para se orientar, então ele tem que tomar essa direção. Essa direção tem que ser sempre tomada com relação à bússola que está presente no avião. Ou seja, ele tem que saber, ó, qual é o ângulo que ele forma aqui com relação a esse eixo, né, que vai da origem até o norte. Ou seja, ele quer saber quem é esse ângulo aqui. Ó. Ou seja, o que é pedido na questão é qual é esse ângulo que eu vou colocar aqui em vermelho. Ó. É esse ângulo que você quer saber. Por quê? Porque esse ângulo aqui é tomado com relação ao norte. Ou seja, quando ele olhar para... Ele está aqui nesse lugar. Quando ele olhar para a bússola, o norte vai estar sempre apontando para o mesmo lugar. Então, na bússola, vou fazer aqui um desenho só para ilustrar. Aqui ele está no avião, ele olha para a bússola. E aqui está o norte. Então, ele quer saber quem é esse ângulo aqui, ó. Que ele vai surgir. Que é esse mesmo, porque esses dois segmentos são paralelos. Então, é isso que ele quer saber. Como esse ângulo e esse outro aqui são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, na verdade, o ângulo que a gente quer é esse ângulozinho aqui, ó. Agora, como fazer isso? Que ângulo a gente pode determinar nessa figura? Nós sabemos que esse ângulo em vermelho que vai do 0 até chegar aqui é 280. Começando aqui do 0, é sempre com relação a esse eixo aqui, do O para N. É 280. Então, uma volta inteira é 360 graus. Então, só esse pedacinho aqui, ó, vai ser 360 menos 280. E 360 menos 280 é igual a 80. 8 mais 8, 16, é igual a 80. Então, esse ângulozinho aqui é 80 graus. Como é 80 e se esse aqui é 28, então esse ângulo do triângulo ABC, ó, nós temos um triângulo aqui, ó, ABC. Esse ângulo aqui, o ângulo A, ele mede 80 mais 28, que é igual a 108 graus. Ou seja, então esse ângulo é 108. E agora a gente vai usar uma informação importante aqui. Devido à situação do problema, a medida do segmento que vai de A para B é a mesma medida do segmento que vai de A para C, né? Porque o avião era para viajar 2 horas na direção de A para B, ele viajou 2 horas na direção de A para C. Então a gente vai supor que é igual, embora seja uma suposição, tem que levar em consideração algumas coisas, né? Porque pode ser que não seja. Mas levando em consideração que são, supondo que são, aliás. Então esse triângulo CAB é um triângulo que tem esses dois lados aqui, ó, com a mesma medida. É um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, as medidas dos ângulos da base são a mesma. Quando eu falo base, com relação a base sendo BC e os outros dois lados sendo BA e CA. Então, como esse lado aqui é o mesmo que esse, então esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui.
E a gente tem que determinar ele, né? Porque se aqui esse ângulo A mede 108 graus, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então quando eu somar 108 mais esse ângulo mais esse tem que ser 180, que os dois também já me deu, chamar esse ângulo aqui de alfa, só para facilitar nossa medida. Então 180 mais alfa dá 2 alfa. 108 mais 2 alfa é igual a 180 graus. E daqui a gente pode tirar quanto é que vale o ângulo alfa, né? Alfa vai ser igual a 180 menos 108 dá 72. E como aqui o 2 está multiplicando alfa, quando eu encontrar aqui eu tenho que dividir o resultado por 2. Portanto, eu encontrei um ângulo alfa como sendo igual a 36 graus. Ou seja, esse ângulo alfa que está aqui é exatamente igual a 36 graus. Então, a gente vai olhar esse triângulo aqui, ó, CA, e eu vou chamar esse ponto aqui de D, para ficar mais fácil de visualizar. Nesse triângulo CAD, a soma dos ângulos internos também tem que dar 180 graus. Então, quando eu somar 36 mais 80 mais D, tem que dar igual a 180, que eu encontro que é um ângulo D. A medida desse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, que é a solução do problema, na realidade, porque esse ângulo aqui é oposto pelo verso com esse. Então, 36 mais 80 mais beta é igual a 180 graus. E daqui a gente tem então que beta, que é o ângulo procurado, vai ser igual a 36 mais 80 dá 116, então dá 180 menos 116. Pronto, com isso a gente encontrou aqui um ângulo beta. 100 menos 116 dá 64 graus. Aí você vai dizer, professor, então o piloto do avião está lascado, ele tem que saber isso aqui tudo, essas coisas. Na realidade, não. E não é assim que é feito na prática, pelo navegador ou pelo piloto. O que é feito na prática, você pode fazer esse desenho muito bem feito, como eu fiz aqui, ó, e apenas chegar. Você não quer saber quem é esse ângulo beta? Eu não posso simplesmente pegar um transferidor e medir esse ângulo. Eu não posso simplesmente pegar aqui um transferidor, colocar aqui e medir esse ângulo. Pode. Deixa eu colocar aqui. Que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Só para ilustrar. Seria interessante se eu tivesse colocado aqui. É esse ângulo que a gente quer medir aqui, ó. Esse ângulo beta. Para fazer isso eu tenho que prolongar aqui essa linha para a gente medir. Ou então eu posso medir aqui por baixo, né? Vamos fazer isso, medir aqui por baixo, talvez fique mais fácil. Aqui eu vou colocar o 0, esse transferidor não ajuda muito. Deixa eu prolongar essa linha aqui, para poder a gente ver quem é esse ângulo. Bem de levezinho. Pronto. Simplesmente chegar aqui e medir. Deu 65 graus. 65 é bem aqui no meio. Opa, deixa eu tirar minha mão do meio. É esse ângulo que a gente está medindo aqui, ó. Olha, você vê que ele chega bem aqui nesse ponto. Está entre 64 e 65. Ou seja, fazendo de forma geométrica, fazendo o desenho e medindo diretamente o desenho, deu um valor entre 64 e 65 graus. Aqui, vou colocar mais uma vez, ó. Vou colocar aqui o 0 na ponta do transferidor. Marquei aqui embaixo 180 no 0. E deu um valor, deu 65 graus. Utilizando esse material, que é um material de qualidade duvidosa. Então, essa é uma forma de fazer, tá? Você pode simplesmente fazer o desenho muito bem feito, agora tem que ser tudo muito bem feito, com lápis fino, para você obter uma boa aproximação. Então, ele saberia que se ele fizesse o desenho,
ele teria que navegar teria que pilotar o avião nessa direção de 64 graus. Bem, vou fazer mais uma outra questão, também a pedido dos alunos, que é a questão. Essa questão aqui do navegação, vou fazer também mais em outro, porque vai ficar um vídeo muito longo se eu fizer aqui nesse vídeo. A gente tem os objetivos dos nossos vídeos não serem tão grandes. Vamos fazer a questão número 5. Que pede para mostrar que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais 30 ao quadrado de θ na letra A. É 1 sobre 1 mais 30 ao quadrado de θ na letra A, o cosseno, e que o seno de θ é tangente de θ dividido por 1 mais 30 ao quadrado de θ. Vamos resolver essa questão. Por que eu vou fazer essa questão? Porque essa questão aqui eu vou fazer ela ilustrando a maneira de você resolver todas essas questões desse tipo que envolvem identidade trigonométrica. Todas elas têm uma forma de você atacá-las e resolver o problema. Então, o enunciado é na letra A. Pede para mostrar que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ou seja, a gente vai encontrar quem é o cosseno em função da tangente, né? Basta aqui a raiz quadrada. É isso que a gente vai fazer nessa questão. Como é uma identidade trigonométrica, você pode sair de um dos lados para chegar no outro. Eu pus partir do cosseno ao quadrado e tentar chegar em 1 sobre 1 mais 30 ao quadrado. Ou você pode partir desse lado direito e chegar no lado esquerdo, que é o que a gente vai fazer, tá? Essa é uma forma de você resolver. Uma outra forma de você resolver era modificando os dois lados até chegar no mesmo resultado dos dois lados da equação. Então, a maneira usual dos alunos fazem isso desde o ensino médio é simplesmente desenvolver um dos lados e chegar no outro. Vou desenvolver isso aqui, tá? E a ideia é, quando você não tem a ideia de ver logo de cara como chegar nesse resultado, embora existam soluções mais elegantes, não é o que a gente vai fazer aqui, você vai transformar todas as funções trigonométricas em seno ou em cosseno. Então aqui eu tenho tangente, que é seno sobre cosseno. Então, como o meu objetivo aqui é transformar tudo em seno e cosseno, eu vou trocar a tangente ao quadrado de θ por quanto ele vale como senos e cossenos, que é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, 1 sobre 1 mais 30 ao quadrado de θ vai ser igual a 1 dividido por 1 mais. Quem é tangente ao quadrado? Bem, tangente é seno sobre cosseno. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. E agora, ó, a gente pode aqui tirar o mínimo aqui no denominador. Então, isso vai ser igual a 1. Observe aqui que um erro que eu tenho notado, e eu vou fazer questão agora de enfatizar. Quando você estiver trabalhando com fração, que no denominador ou no numerador também tem outra fração, faça o traço da fração principal na mesma linha que o sinal de igual aqui, ó, na mesma linha. Porque depois você acaba colocando isso aqui para cima, e depois você vai fazer aqui, tirar o mínimo, vai colocar esse aqui, que vai aparecer nesse sentido, aí você acaba se confundindo, não sabe qual função você está trabalhando. E também, como é que se diz? Como futuro professor, você não pode ficar fazendo uns absurdos que a gente está vendo aí nos exercícios. Então, tendo aqui o mínimo da cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado dividido por 1 dá cosseno ao quadrado vezes 1 dá cosseno ao quadrado. Aí mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1 vezes seno ao quadrado dá seno ao quadrado. Pronto, observe que agora esse traço aqui ficou muito pequenininho, né? Se por algum acaso você esquece de colocar esse traço aqui e coloca esse outro aqui nesse canto de igualdade, aí você poderia confundir que a parte de cima dessa fração seria isso, que não ocorre, né? Nessa fração aqui, ó, nós temos o numerador que é 1 e o denominador que é tudo isso aqui de baixo. E aqui a gente pode fazer algumas simplificações, né? Porque a gente sabe que esse termo que está aqui no numerador, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ele é igual a 1. Esse termo aqui todinho. A identidade fundamental é 1. Então vai dar 1 dividido por 1 sobre cosseno ao quadrado. A gente repete a de cima, que é 1, a fração.
e multiplica pelo inverso dessa outra, né? Divisão de fração. E o inverso da fração, o que é denominador passa a ser numerador, ou seja, cosseno ao quadrado, dividido por 1, que dá exatamente cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, a gente mostrou aqui 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ. A letra B é a mesma ideia. A letra B pede para demonstrar que seno ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ dividido por 1 mais tangente ao quadrado de θ. E como antes, essa expressão aqui nos permite encontrar o seno quando a gente conhece quem é a tangente. É só substituir aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo aqui em função de seno e cosseno. Então isso aqui vai ser igual a... Coloquei um traçado bem grande, porque vai ter fração com fração aqui. Tangente ao quadrado é seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. E o mais tangente ao quadrado de θ, a gente acabou de fazer antes, é 1 mais seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Só vou fazer aqui porque não vai ter mais espaço no papel. Aqui a gente pode tirar o mínimo, como a gente fez antes. Vai dar cosseno ao quadrado de θ. E aqui, essa expressão a gente já fez antes, né? Quando você tirar o mínimo, fica cosseno ao quadrado de θ dividido por 1 dá cosseno ao quadrado de θ, vezes cosseno ao quadrado de θ dá cosseno ao quadrado de θ. Mais aqui vai dar seno ao quadrado de θ. E a gente acabou de ver que isso aqui é igual a 1. E aqui no denominador ficou quem? Ficou seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Esse termo aqui é igual a 1, como no outro caso. Então, o que é que vai restar? Divisão de fração, você repete o numerador, seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, vezes, agora vai inverter, vai multiplicar pelo inverso do denominador. Aqui ficou 1 sobre cosseno ao quadrado, então vai ficar cosseno ao quadrado sobre 1 de θ sobre 1. E agora a gente pode fazer aqui um cancelamento, né, porque a gente está multiplicando números. Eu tenho cosseno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado, que dá 1. Então eu posso cancelar. Sobrou apenas seno ao quadrado de θ sobre 1, que é seno ao quadrado de θ, que é o que nós queríamos mostrar. Essa questão aqui, que é a questão que a gente acabou de fazer, a questão 5, ela é utilizada para resolver a questão 6. A questão 6 é a seguinte. Nesse livro aqui, essa questão 6, tá? Isso pode mudar um pouco no livro de vocês. Ele dá quem é a tangente e quer saber quem é o seno e o cosseno. Então, aqui é a questão 6. Questão 6 aqui. Sabendo que a tangente de θ é igual a 5 e o ângulo é um ângulo de 0,90 graus, calcule o cosseno e o seno. Então, para resolver a questão, você vai ter que utilizar a questão que você acabou de fazer, né? Ele está informando que a tangente de um certo ângulo θ é igual a 5. Esse ângulo θ é um ângulo agudo. E ele quer saber quem é o cosseno e o seno de θ. Como é que a gente faz essa questão? Bom, a gente acabou de fazer agora aqui, a gente sabe que a gente acabou de demonstrar que o cosseno ao quadrado de θ é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. E que o seno ao quadrado de θ é a tangente ao quadrado de θ dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de θ. A gente acabou de demonstrar isso. Então é só substituir aqui, ó. Ele não está informando que tangente de θ é igual a 5, então se eu tiver tangente de θ, eu vou colocar 5. Então isso vai ficar igual a 1 sobre
1 mais tangente de θ, que é quanto? 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. E isso dá igual a 1 sobre 26. E para achar então agora quem é o cosseno de θ, o que é que a gente vai fazer? É só outra raiz quadrada. Lembrando que como o ângulo aqui é um ângulo do primeiro quadrante, tanto o cosseno como o seno são positivos, então daqui eu tiro que o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 1 sobre 26, que dá 1 sobre raiz quadrada de 26. Alguém fala, professor, tem que racionalizar? Se você quiser racionalizar, racionalize. Não precisa, prefiro que você faça essa conta na calculadora e coloque o resultado com 2 ou 3 cargas decimais. A mesma coisa para o seno ao quadrado aqui, ó. Vamos só substituir. Tangente de θ é igual a 5, então vai ficar 5 ao quadrado, dividido por 1 mais 5 ao quadrado, que isso dá 25 sobre 26. E agora seria a raiz quadrada, vai dar 5 sobre raiz quadrada de 26. Uma questão bem fácil, mas teria que antes conhecer essas duas identidades que foram demonstradas nas questões anteriores. Pronto, eu vou fazer apenas 3 questões por vídeo, para não ficar muito longo os nossos vídeos. Tem algumas questões que são muito fáceis, como a questão número 7. Então, eu vou fazer já porque é muito fácil. Deixar só as difíceis para vocês fazerem. A questão 7, nesse livro, é a seguinte. Um topo, que é a questão 7. O topo B de uma torre vertical AB é vista de um ponto C do solo sob um ângulo de 30 graus, conforme a figura 25. A distância C à base da torre é 100 metros. Calcular a altura da torre. Então, ele dá as informações aqui do desenho, deixa eu colocar, que é essa aqui, figura 25. Ele dá quem é esse ângulo, do qual se avista o topo da torre, esse ângulo aqui da elevação. Dá quem é essa medida, que é a distância, e quer saber quem é a altura. Qual é a identidade, qual é a função trigonométrica que associa o cateto adjacente ao ângulo dado e o cateto oposto? É a tangente, né? Então é só utilizar aqui a expressão que tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente e resolver a questão. Ou seja, eu não vou mais ter que fazer o desenho, porque a gente já discutiu. A tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura que a gente está procurando, dividido pelo cateto adjacente, que ele informa que ser igual a 100 metros. Pronto, daqui a gente tira aqui, H vai ser igual a 100 vezes a tangente de 30 graus. Vocês podem fazer na calculadora. Obrigado por terem assistido. E o resultado disso aqui tudo é em metros, tá? Não esqueça de colocar isso, é importante. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.